nós vamos falar do verbo to do e também dele no passado, did. Já falamos um pouco desse verbo em outro vídeo, depois dá uma conferida se você ainda não viu. E agora nós vamos falar mais algumas coisinhas e também fazer um paralelo entre ele no presente e no passado, tá? Mas retomando aqui algumas coisas que a gente já falou no vídeo anterior, o verbo to do, ele é um dos verbos topzera ali, junto com o verbo to be, o verbo have, porque ele não é só um verbo comum. Ele pode ser usado como um verbo mais normal, mas ele também tem outros usos, né? E um dos mais importantes é como verbo auxiliar, porque ele auxilia a grande maioria dos verbos na interrogativa e na negativa, tá? Mas já vamos chegar aí. Primeiramente vamos aqui relembrar de seu uso mais comum, né? Como um verbo mais normal, significando o que? Fazer. To do, fazer. Tanto é que muitas coisas que a gente fala em português com o verbo fazer, podemos passar para o inglês sem muitas adaptações, via de regra. Então eu posso perfeitamente falar I do lots of things at work. Eu faço muitas coisas no trabalho. E da mesma forma que eu falo assim no presente, posso passar para o passado. I did lots of things at work today. Eu fiz muitas coisas no trabalho hoje. Então, temos esse uso aí do verbo to do como um verbo mais normal, significando fazer. Mas, que nem eu disse, ele é um verbo topzera, porque além de poder ser usado como um verbo comum, ele pode e deve, na verdade, ser usado como auxiliar da maioria esmagadoríssima dos verbos na interrogativa e na negativa, que é obrigatório o uso. Então, vamos pegar, por exemplo, o verbo nadar, to swim. Do you swim? Na afirmativa não precisa. Yes, I swim. Posso responder desse jeito, mas na negativa precisa. No, I do not swim, ou a forma contraída, I don't swim. E isso vale para quase todos os verbos, tá? Porque a maioria dos verbos não são assim, topzera, né? Porque tem certos verbos que não precisa, como o verbo to be. Mas a maioria esmagadora dos verbos não são topzera. Então, to play. Do you play soccer? No, I don't play soccer. Do you study English? No, I don't study English. Do you like ice cream? No, I don't like ice cream. E por aí vai com vários e vários verbos, incluindo o verbo to do, quando ele é um verbo normal, significando fazer. Exatamente, porque como ele é um verbo normal, ele vai precisar do auxiliar na interrogativa e na negativa, assim como os outros. Então, usando o exemplo que eu dei, quando eu falo I do lots of things at work, se eu transformar isso numa pergunta, vai precisar do auxiliar. Do you do lots of things at work? Tá? E é sempre assim, tá? O vai ser o verbo to do como auxiliar no tempo correspondente, no caso aqui o presente, e o verbo principal, né, to do, vai estar no infinitivo, tá? No caso aqui é to do, mas se fosse outro, é a mesma coisa, infinitivo, tá? Então, swim. Do you swim? Aqui, infinitivo. Study. Do you study? Infinitivo. Então, da mesma forma, é com to do. Do you do lots of things at work? Passando para o passado, o que vai mudar é apenas o auxiliar aí, tá bom? Porque o verbo principal vai continuar no infinitivo. Então, did you do lots of things at work today? Tá? Vai continuar to do porque tem o auxiliar aí. Quando tem o auxiliar, o verbo principal fica no infinitivo. Então, com os outros exemplos, a mesma coisa. Did you swim today? Did you study today? Did you go to school today? E por aí vai, tá? Sempre assim. E na negativa, a mesma coisa, tá? Vai ser o verbo to do no tempo desejado. Vamos colocar aí presente, começar por esse exemplo. E juntamente com o advérbio not, que pode estar, né, abreviado ou não. E o verbo principal no infinitivo, tá? Então, vai ficar aí, usando o nosso exemplo, no, I do not do lots of things at work. Ou I don't do lots of things at work. E no
Afirmativa, não precisa. Yes, I do lots of things at work. Aqui na afirmativa não tem o auxiliar, do, não tem. O que vocês estão vendo aí é o verbo do normal. Ele está no presente simples normal. E se eu quiser passar para o passado? A mesma coisa, só que aí o verbo auxiliar to do vai ficar no passado, tá? Então fica, did you do lots of things at work today? Tá? Temos aí o verbo to do como auxiliar no tempo desejado, que no caso é passado, mais o verbo principal, que no caso é to do, como verbo normal, significando fazer, no infinitivo. E na negativa, vai precisar do auxiliar, que nem eu disse. No, I did not do lots of things at work today. Ou a forma contraída, I didn't do lots of things at work today. Tá? Temos aí o verbo auxiliar no passado, mais o not, podendo estar abreviado ou não, mais o verbo principal no infinitivo. E na afirmativa, não precisa de auxiliar, tá? Então fica, yes, I did lots of things at work today. Então, nessa frase aí não tem o auxiliar. O did aí que vocês estão vendo é simplesmente o verbo normal no passado, tá? Porque como não tem o auxiliar aí o principal vai para o passado, certo? Agora, quando tem o auxiliar na frase, não vai para o passado, justamente porque o auxiliar já está no passado. Eu sei que é um pouco confuso, mas isso é porque a gente está falando do verbo to do, né, sendo usado de duas maneiras diferentes, muito diferentes, na mesma frase. Por isso que gera essa confusão, mas é só pensar que um é o auxiliar e o outro é o verbo normal. E como todo outro verbo normal, vai precisar do auxiliar, tá? É só observar o que acontece com todos os outros verbos para você entender melhor, tá? Então, usando aqui os outros exemplos que eu falei, se eu falo, por exemplo, did you swim today? Eu posso responder na negativa, aí vai ter o auxiliar. No, I didn't swim today. Ou na afirmativa, que não vai ter o auxiliar. Yes, I swam today. Tá? E aí a gente vê que o verbo principal foi para o passado, porque justamente não tinha o auxiliar aí, né? É só pensar que quando tem um auxiliar, ele já vai estar no passado, então não precisa que o verbo principal esteja também. Tá? É só usar essa lógica aí, que vale ao verbo auxiliar. É ele que vai indicar o tempo e o principal ele vai ficar sempre na forma in natura dele, né? A forma natural dele, que é o infinitivo. Swim, to do, to study e por aí vai, tá? Mas se o auxiliar não tiver na parada, não tiver na frase, aí é o verbo principal que vai ter que indicar o tempo pra gente, seja passado, presente, por aí vai, tá? Aí sim o verbo principal vai modificar de acordo com o tempo correspondente, certo? E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Beijinhos e tchau, tchau!